Então, muito boa tarde, caros colegas. Nós estamos em condições de começar esta audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças e eu aproveito para perguntar, acho que já temos o quórum confirmado e, portanto, recordaria apenas a grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente vai ter uma intervenção inicial de 5 minutos, depois daremos a palavra ao Sr. Inspetor-Geral mais 5 minutos também. Depois faremos uma ronda, os grupos parlamentares com 3 minutos cada, e depois a entidade convidada, o Sr. Inspetor-Geral, terá o somatório correspondente, digamos, às intervenções do número de deputados anterior. Se formos, digamos, pelo limite máximo, estará 46 minutos, é isto que está previsto demorar esta audição. E, portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que solicitou, digamos, esta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos. Penso que é com a presença do Sr. Inspetor que estamos, portanto, pergunto porque ainda não me foi possível visualizar a imagem. E dizer-lhe, Sr. Inspetor, que da parte do grupo parlamentar do PSD surgiu nos últimos dias a necessidade de nós clarificarmos ou contribuirmos para a resolução de alguns conflitos que existiam, algumas más interpretações ou não, relacionado com esta temática do teletrabalho na função pública. Por imposição da pandemia, fomos todos obrigados a enfrentar uma realidade do teletrabalho que foi muito para além daquilo, enfim, que está previsto na legislação. Não houve tempo, não houve possibilidade, quer da parte do trabalhador, quer da parte da entidade patronal, no público e no privado, enfim, de negociarem a prestação do trabalho nesta modalidade, então, de teletrabalho. Embora nesta temática não seja muito adequado nós estarmos aqui a fazer, ou pelo menos muitos dos intervenientes não gostam de muitas comparações entre a prestação do teletrabalho, a prestação do trabalho no privado e no público, o que é certo é que também por força de algumas intervenções da Sra. Ministra, e neste caso em particular até foi da Sra. Ministra do Trabalho, causou-se aqui alguma conflitualidade então na interpretação. Foi público que a Sra. Ministra, a propósito da questão do pagamento das despesas do empregador, portanto, privado, dos patrões, relativamente aos gastos com luz, portanto, com eletricidade e com internet, a Sra. Ministra disse taxativamente que não havia margem de dúvidas e que os trabalhadores e que as entidades patronais teriam que assumir esses encargos. E logo de seguida houve algumas reações também a perguntar se o Estado também estava a ser exemplo na forma como acautelava e tratava os trabalhadores em teletrabalho. Isto foi motivo, naturalmente, de algumas páginas, de algumas reações também dos sindicatos e também ao grupo parlamentar do PSD foram dirigidas também algumas exposições dos trabalhadores. Nós iniciamos esta ronda de audições com o Sr. Secretário-Geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, da FESAP, o Sr. José Abrão, e seguimos com o Sr. Coordenador da Frente Comum e agora, para finalizarmos, o Sr. Inspetor-Geral de Finanças. E, portanto, o nosso objetivo é então aqui
colaborarmos para a resolução de alguns equívocos em torno do teletrabalho, defendendo os direitos dos trabalhadores e a proteção dos trabalhadores, e fazemos isto com a mesma legitimidade, e permita-me que lhe diga, Sr. Inspetor, com a mesma legitimidade que também, quando é preciso, também perguntamos, então, como é que está a resposta célere e eficaz aos cidadãos e às empresas que recorrem à administração pública. Quero com isto dizer o seguinte: desde a última, portanto, o primeiro momento da pandemia, portanto, em março de 2020, em que foram para teletrabalho cerca de 68 mil trabalhadores, terá havido alguma aprendizagem no Estado na forma como o teletrabalho, esta prestação evoluiu no que diz respeito à proteção do trabalhador? É que nós sabemos que na parte privada, do emprego privado, houve uma ação mais eficaz e mais forte dos mecanismos de fiscalização, portanto, da Autoridade para as Condições de Trabalho, o que obrigou, de uma forma muito rápida e célere, e, portanto, eficaz, as empresas também a aparecerem a dar resposta a esta nova modalidade, ou não é nova modalidade, mas esta modalidade imposta de prestação do trabalho. Por isso, importa aqui também aferir se o Governo foi capaz, desde março de 2020, de também fazer algumas conquistas e algum ajustamento no teletrabalho para que o funcionário público, portanto, que... Termino já, Sr. Presidente, só terminar o meu raciocínio, que se veja obrigado ou convidado, enfim, como assim possamos dizer, a ir para casa realizar a sua prestação de trabalho, se tem ao seu dispor todos os meios adequados. Isto porque, e para terminar mesmo agora, Sr. Presidente, porque os 70 mil trabalhadores que a Sra. Ministra referiu que estariam em condições de prestar teletrabalho, não é um número muito... não é um número, digamos, muito estranho, porque se na primeira fase da pandemia nós tivemos 68 mil trabalhadores, o que temos dificuldade a justificar é porque é que agora só estarão 45. E depois da sua intervenção, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, nós iremos depois aprofundar aqui algumas questões depois de nos oferecer então a exposição sobre a reunião de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, colega. Dava então agora a palavra ao Sr. Inspetor, perguntava para o cumprimentar e pedir-lhe para usar a palavra nos 5 minutos, um pouco mais, dado que a Sra. Deputada também os usou, 6 minutos, se o Sr. Inspetor os quiser usar. Faça favor. Faça favor, Sr. Inspetor. Quando quiser, pode iniciar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria por dizer que estou acompanhado de 2 dos subinspetores-gerais da Inspeção-Geral de Finanças. A minha equipa não está completa, são só estes 2 neste momento e, portanto, estão aqui presentes. Não está a ser necessário alguma participação. Começava por agradecer em meu nome e em nome pessoal da Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria, o convite que nos foi dirigido no sentido de contribuir para esclarecer um conjunto de questões que têm vindo a público recentemente sobre o exercício da competência de fiscalização do teletrabalho, neste contexto da Covid-19. Como ponto prévio só, eu gostaria de vos chamar a atenção para 2 datas muito recentes. 15 de janeiro de 2021, que é a data de produção de efeitos do Decreto-Lei 6A/2021, de 14 de janeiro, que altera o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e que agrava a contraordenação relativa ao teletrabalho obrigatório durante o estado de emergência. O número 5 desse artigo 4º estatui que, no caso da administração pública, a fiscalização do disposto no número 1 compete ao serviço com competência inspectiva da área governativa que dirija, superintenda ou tutele o empregador público em causa e cumulativamente à Inspeção-Geral de Finanças.
E voltaria a seguir a este assunto, só queria chamar a atenção efetivamente para esta data do 15 de janeiro. Segunda data relevante, 1 de fevereiro de 2021. Data em que, permitam-me que recorde, iniciei funções como Inspetor-Geral de Finanças e hoje, 24 dias depois dessa data, estou aqui perante os senhores e as senhoras deputadas a responder a estas questões e a prestar as informações adicionais que possam contribuir para o esclarecimento desta questão. Aproveito ainda a oportunidade que me é dada para informar as senhoras e senhores deputados que sobre este mesmo assunto, ou seja, sobre o exercício da competência de fiscalização durante o estado de emergência, foi formulada também uma pergunta pelo mesmo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, cujo prazo para resposta termina no dia 11 de março próximo. Antecipo assim que, dada a simultaneidade das duas iniciativas parlamentares a que me referi, que muitos dos esclarecimentos que hoje aqui venho prestar coincidam com a informação que oportunamente será veiculada pelos canais próprios, designadamente através do Gabinete da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Feita esta observação, que me parece de mais elementar relevância, começo por esclarecer que a competência de fiscalização da obrigatoriedade do regime de teletrabalho na administração pública central e local surge num quadro muito específico, conjuntural e, por natureza, temporário, enquanto durar o estado de emergência. Aliás, é essa a formulação que está no número 1 do artigo 4º do diploma que citei há pouco, da adoção de medidas com o intuito de prevenção, contenção e mitigação da transmissão de infecção por Covid-19. O que claramente situa esta questão no domínio da segurança e saúde no trabalho, que num quadro de normalidade seria assegurado pela ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que a senhora deputada acabou de referir, e como aliás aconteceu na primeira fase do confinamento. Trata-se, portanto, de uma competência que só muito recentemente foi cometida à Inspeção-Geral de Finanças, mais concretamente, e como eu já disse, desde o dia 15 de janeiro, e ainda assim num quadro conjuntural, determinado e limitado no tempo, mas que, não obstante essa transitoriedade, a Inspeção-Geral de Finanças assumiu de imediato, como de seguida melhor explicitarei. Face ao quadro extraordinário e limitado no tempo da nossa intervenção neste domínio, entendeu o meu antecessor, e bem, que não seria oportuno criar um canal de comunicação próprio para este tema, e provavelmente essa será uma questão que me vão dirigir a seguir, mas que de alguma forma estaria já a antecipar. Uma vez que a IGF já dispõe há bastante tempo de instrumentos que possibilitam a comunicação direta com os cidadãos em geral. Admito, no entanto, a atual direção, aqui presente, que o conjunto de atribuições de coordenação cometidas à Inspeção-Geral de Finanças, à Autoridade de Auditoria, no âmbito laboral, no quadro da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, poderá justificar um canal específico de comunicações neste domínio, pelo que, oportunamente, procederemos à necessária adaptação do nosso sítio da internet. Voltando à questão concreta do teletrabalho que aqui nos traz, todos os trabalhadores da administração pública têm acesso ao reporte de toda e qualquer situação de incumprimento do regime de teletrabalho de que tenham conhecimento ou que constitua uma limitação dos seus direitos diretamente no sítio da internet da IGF, num separador a que chamamos de transparência, através de um acesso a uma aplicação designada de participação cívica. Esta aplicação é acessível a qualquer cidadão, como aliás se confirma pelo número de participações sobre este tema, entretanto recebidos por esta via. Ainda que fosse usada outra aplicação, igualmente instalada no sítio da IGF, existe a garantia de que essa denúncia é redirecionada para a equipa de projeto criada e dedicada especificamente ao tratamento e análise das denúncias sobre teletrabalho. A este propósito, e como me parece decorrer das notícias que vêm a público, a existência de um número muito elevado de queixas e denúncias neste domínio parece-me importante que esta Comissão tome conhecimento do número exato de denúncias que foram dirigidas à IGF sobre o encobrimento de teletrabalho pelos empregadores públicos no contexto da atual pandemia, mais concretamente desde a data de 15 de janeiro em que a IGF assumiu esta competência. Até ao dia de ontem, 23 de fevereiro, foram recebidas 34 participações relativas a diferentes áreas governativas, das quais 8 foram reenviadas às inspeções setoriais competentes, que partilham connosco a responsabilidade por esta fiscalização. Constata-se assim a existência de um número muito pouco significativo, no nosso entender, de queixas neste domínio, na linha, aliás, da afirmação que o Sr. Coordenador da Frente Comum fez nesta mesma Comissão na semana passada, quando se referiu à existência, e cito, de casos pontuais. Sr. Inspetor,
Permita-me que o interrompa. Nesta primeira ronda, digamos, já esgotou o tempo, mas como a seguir irão ter, digamos, o somatório, como disse, uma intervenção mais demorada, penso que depois poderá guardar alguns esclarecimentos para essa altura. Então, sem mais, Sr. Presidente, muito obrigado. Daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Sr. Dr. António Ferreira dos Santos. Em primeiro lugar, congratular-me pela sua recente nomeação para o cargo de Inspetor-Geral de Finanças, após o competente concurso na CRESAP, e dizer quanto satisfeitos nós, o Grupo Parlamentar do PS, se encontra por finalmente termos uma orientação e uma direção na Inspeção-Geral de Finanças, ainda que malogrado o concurso de subinspectores-gerais estar a ser repetido, por orientação da CRESAP. De qualquer maneira, sublinhar e agradecer a resposta que já nos deu, porque já nos orientou e já nos retirou aqui uma parte da intervenção que estávamos a pensar fazer, mas de facto nós já ouvimos outras duas entidades sobre esta matéria e fizemos-lo no espírito da Resolução do Conselho de Ministros 92A de 2020, no sentido em que havia um conjunto de conselhos, 192 de 308, que estavam, de facto, em confinamento e onde o teletrabalho era obrigatório, e não no âmbito do país, porque só com o confinamento de há 3 semanas atrás, sim, aí passámos a ter um confinamento obrigatório para o país todo. Portanto, quando a Sra. Ministra aqui veio à Comissão e afirmou que 45 mil estavam, aproximadamente 45 mil trabalhadores públicos, funcionários, estavam em teletrabalho, estava-se a referir à realidade de janeiro, referente a um estado de emergência que tinha uma base legal de novembro de 2020 e que tinha sido repetida sucessivamente até ao final até meados do mês de janeiro e, portanto, é natural que o número seja mais baixo do que aquele que existia no primeiro confinamento, uma vez que estávamos a referir a uma realidade de 192 e não de 308 municípios. Mas, Sr. Inspetor-Geral, o PSD fez um requerimento que tinha uma pergunta básica, uma pergunta de fundo, que a Sra. Deputada Carla Barros não teve a oportunidade de fazer, mas eu vou fazer. Porque diz que acrescem ainda as denúncias dos sindicatos de até ao momento não ter sido feita qualquer ação de fiscalização por parte da Inspeção Geral de Finanças, não estando os trabalhadores a receber resposta às suas reclamações, apesar das queixas apresentadas. Eu gostava de perguntar diretamente ao Sr. Inspetor-Geral quais são estas queixas, quantas, porque, como o Sr. Inspetor-Geral muito bem disse, a Lei 6A de 2021 é muito recente e, portanto, tem menos de um mês. E, portanto, saber hoje e pedir à Inspeção-Geral de Finanças hoje que tenha já resultados sobre a fiscalização de um teletrabalho que começou sob este regime, atribuído cumulativamente à Inspeção-Geral de Finanças, mas que verdadeiramente atribui essa competência aos outros órgãos de controle interno setoriais. Portanto, no fundo, o que o número 5 do artigo 4º desta lei diz é que quem tem competência para fiscalizar o cumprimento ou não das condições de trabalho em teletrabalho ou são as inspeções setoriais, aos órgãos de controle interno setoriais e, cumulativamente, a Inspeção-Geral de Finanças. Portanto, penso que, Sr. Inspetor-Geral, se calhar, daqui a 2 ou 3 meses, vamos mesmo, se calhar por unanimidade, solicitar-lhe que nos façam um reporte desta situação. Hoje, há menos de 30 dias com este regime jurídico, penso que não faz grande sentido. De qualquer maneira, deixar-lhe aqui votos de que esse canal funcione e que a Inspeção-Geral de Finanças possa, de facto, como o PSD aqui também acresce, fazer o trabalho que lhe é devido, dando respaldo àquilo que são os anseios dos trabalhadores, porque, como é óbvio, alguém tem que fiscalizar isso, porque, como sabemos, nem tudo corre sempre de acordo com o mundo que nós idealizamos na lei e que é preciso, na prática, que os órgãos, nomeadamente uma inspeção estratégica como a Inspeção de Finanças, faça o seu trabalho que de mérito lhe reconhecemos há muitos e muitos anos. Obrigado. Obrigado, colega. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr.
Inspetor-Geral de Finanças. Então, continuando o diálogo que iniciamos com a apresentação do nosso requerimento, eu desejo-lhe as maiores felicidades, então, para as funções que iniciou muito recentemente, o dia 1 de fevereiro de 2021, e que, enfim, possa ter sucesso nessa tão nobre função que desempenha também para bem do país. Eu vou, neste momento, dar uma pequena resposta que também poderá ajudar a intervenção do Sr. Inspetor-Geral, uma pequena resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Gameiro, em momentos de pandemia, não me parece muito adequado que o senhor venha dizer que este requerimento do PSD, ou esta iniciativa do PSD, veio cedo demais. Não veio cedo demais, Sr. Deputado. Este requerimento do PSD, em tempos de pandemia, chega quando tem que chegar por força das circunstâncias que o país vive. E, portanto, nós não poderíamos deixar uma abordagem do tema do teletrabalho da função pública para o mês que vem, para março ou para abril, porque o tema já não faria sentido, certamente. E, portanto, o Sr. Deputado compreenderá que a urgência dos tempos é outra. E que, naturalmente, Sr. Inspetor-Geral, esta urgência dos tempos, bom, não se compadece naturalmente com alguma falta de informação que o senhor venha a ter pelo facto de só ter assumido funções no dia 1 de fevereiro, mas naturalmente com a ajuda dos subinspectores que o acompanham nesta reunião, poderá certamente esclarecer aqui algumas questões do grupo parlamentar do PSD. E, nesse sentido, eu pergunto-lhe, dessas 34 participações que referiu, portanto, de trabalhadores que apresentavam, de funcionários públicos que apresentavam os seus problemas, enfim, alguns trabalhadores fizeram-nos chegar a exposições de teletrabalho que lhes era negado, outros de teletrabalho que não lhes era proposto mesmo os serviços tendo condições para que essa prestação fosse realizada em teletrabalho. Nós gostaríamos de dizer como é que está o desenvolvimento desses processos, ou seja, se já foram se já realizou algum processo inspectivo, se já foram concluídos e se foram concluídos, em que é que resultou, em que sanções, o que é que se concluiu daí. Depois pergunto-lhe se sente que tem os recursos humanos e materiais também suficientes para um exercício cabal e eficaz desta função acrescida, enfim, que veio a adquirir por força, então, do Decreto-Lei de 15 de janeiro. Se tem os meios adequados para o exercício eficaz e rápido destas funções, de forma a que os trabalhadores, funcionários públicos, sintam que da parte da Inspeção-Geral de Finanças está a haver o mesmo acompanhamento que, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho dá aos trabalhadores no privado. E depois também lhe pergunto se as despesas, como referi, enfim, que a senhora Ministra do Trabalho também elas se referiu sobre os gastos com eletricidade e os gastos com internet, se estão a ser pagas aos funcionários públicos e se nessas 34 participações que diz ter recebido dos trabalhadores, se elas, enfim, abordam estes temas do pagamento das despesas e em que setores é que tem havido mais complicações nesta prestação do teletrabalho. Sr. Inspetor, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos possa dar. Obrigado, colega. Dá a palavra à colega Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, algumas questões. Em primeiro lugar, qual é a interpretação que o Sr. Inspetor-Geral faz da pouca quantidade de queixas que chegou? Porque nós temos tido um conjunto enorme de reclamações no setor privado
e seria de esperar que também acompanhasse esse tipo de queixas também no setor público relativamente a alguns assuntos em comum, nomeadamente à não existência de uma regulamentação que proteja os trabalhadores da desregulamentação de horários e do sobretrabalho que existe muitas vezes nestas condições de teletrabalho. E uma das questões que eu queria questionar, queria centrar-me em duas. Uma tem a ver com os equipamentos e a internet, exatamente nos termos em que foi aqui colocada e nos termos em que está definida também para o setor privado, de que cabe à entidade empregadora fornecer os meios materiais necessários para que os trabalhadores possam exercer o seu trabalho em casa, em regime de teletrabalho. Portanto, pergunto-lhe se há queixas em relação a isso e se houve um esforço por parte das entidades empregadoras públicas para isso. A segunda é qual é a percepção ou a perspectiva sobre quem é que deve ter as competências de acompanhamento das questões laborais dos trabalhadores da administração pública. E se a Inspeção-Geral de Finanças é, na sua perspectiva, a entidade com vocação natural para fazer este acompanhamento, ou se deveria ser uma entidade com as características da ACT, que tem estas funções no privado e já tem até algumas funções no público também, mas com vocação para intervir sobre matérias laborais, que é uma coisa que a Inspeção-Geral de Finanças, por experiência histórica, melhor, a experiência revela-nos que não tem tido ao longo do tempo. Deixo essa questão. Muito obrigado. Colega, dava a palavra à colega Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, de agradecer também a intervenção inicial que fez. Eu penso que, na resposta aos vários grupos parlamentares, será provavelmente possível aprofundar, se calhar, algumas das informações que também iria dar na sua resposta inicial, e eu penso que se enquadram também nos pedidos de esclarecimento que foram feitos e que o PCP também fará. Em relação às matérias do teletrabalho, não só na administração pública, mas aqui estamos a falar da administração pública, há um conjunto de preocupações que o PCP tem colocado. Uma, muito provavelmente, à qual a Inspeção-Geral poderá ou não responder, ou poderá dar alguma reflexão também, mas que se prende com a questão, embora enquadrando isto num contexto de emergência, que se enquadra exatamente a situação do teletrabalho num contexto de emergência, que isto não signifique o desaparecimento de serviços públicos de proximidade às populações para o futuro, que é esta uma preocupação que nós temos naturalmente. Mas em relação à questão do teletrabalho na administração pública, há três dimensões que também merecem esclarecimentos e, nomeadamente, de informação que a Inspeção-Geral possa ter sobre esta mesma matéria, seja por via de denúncias que possam ter sido apresentadas por trabalhadores. O Sr. Inspetor falou aqui de 34, penso eu, 34 participações que foram feitas, que seria também importante, se calhar, discriminar um pouco no sentido de perceber sobre que assuntos é que cada uma dessas participações foram feitas, dentro naturalmente daquilo que possa aqui colocar, mas preocupações relativamente à questão dos custos, ou seja, da assunção por parte dos trabalhadores de um conjunto de custos, não só de comunicações, da internet, mas também de energia, de água, que são inerentes ao facto dos trabalhadores estarem mais tempo em casa e que, por isso, há um acréscimo de custos que não é responsabilidade dos trabalhadores. A questão dos horários de trabalho, em que, na atual realidade, efetivamente se verifica uma acentuação e o teletrabalho é um instrumento para isso também, numa desregulação de horários de trabalho e muitas vezes de uma disponibilidade quase que permanente que é exigida aos trabalhadores, e perceber também que informações é que têm sobre isso na administração pública. E uma outra questão, que é a manutenção de todas as componentes remuneratórias dos trabalhadores, além da questão do salário, naturalmente, e do subsídio de alimentação, também as demais componentes remuneratórias dos trabalhadores, porque, mesmo em situação de emergência, na utilização deste instrumento de teletrabalho, não podemos nunca recuar
atuar naqueles que são os direitos que estão consagrados para os trabalhadores, no caso da administração pública, porque é deste setor que estamos naturalmente aqui a falar. E por isso pedia de algumas informações que tivesse também sobre estas dimensões que aqui referi, ou reflexões que a inspeção também tivesse, que nos pudesse também fazer chegar para juntar ao conjunto das reflexões que também foram aqui deixadas, nomeadamente pelos representantes dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, colega. Eu dava agora a palavra novamente ao Sr. Inspetor-Geral e, digamos, aos Srs. Subinspeitores, se assim o entenderem, têm 12 minutos, é o somatório das 4 intervenções anteriores, e solicitava ao Sr. Inspetor-Geral que pudesse usar o seu tempo dos 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder um pouco às questões muito concretas que foram formuladas, eu começaria por fazer aqui alguma distinção entre as questões que são apresentadas. Algumas das questões que me colocam, eu diria que não sou a pessoa responsável, digamos assim, ou competente para fazer essa resposta. Trata-se de questões de ordem política e, portanto, não é o Inspetor-Geral de Finanças que terá que, de alguma forma, responder a elas. Estou a falar em questões relativas ao pagamento das despesas, por exemplo, acrescidas que os trabalhadores terão com o facto de estarem em teletrabalho. Vão-me permitir, os senhores deputados, antes de responder a algumas das questões que formularam, só dar-lhes esta ideia. Eu, antes de vir para aqui, fui secretário-geral do Ministério da Economia durante cerca de um ano, o ano que acabou. E, nessa circunstância, fui obrigado, digamos assim, a pôr em casa cerca de 140 trabalhadores e acompanhei muito de perto, digamos, um pano geral de cerca de 1.200, que era, no fundo, o Ministério da Economia no seu conjunto. E de todos os ecos que eu recebi, aquilo que eu senti foi os trabalhadores preferiam efetivamente estar em casa e no Ministério da Economia não houve, digamos, grandes questões quanto a isso. E, portanto, foram no essencial, e os números podem prová-los, não os números que eu neste momento não os tenho, mas podem provar, a esmagadora maioria dos trabalhadores estavam em teletrabalho e gostaram e preferiam continuar em teletrabalho e nunca me chegaram, digamos, quaisquer recados, digamos assim, quanto ao pagamento de despesas acrescidas ou o que fosse. Isto é, digamos, não tem muito a ver com isto, só para tentarem também compreender um pouco o que eu, de um outro lado, numa outra perspectiva, também senti. Mas hoje não é essa a minha função. Hoje a minha função é, no fundo, aquela que me é atribuída, como disse e como os seus deputados nas suas intervenções referiram, desde o dia 15 de janeiro. É evidente que esta questão do 15 de janeiro é importante pelo simples facto que esta competência não era efetivamente da Inspeção-Geral de Finanças, como eu procurei retratar, e como os seus deputados também referiram, e efetivamente é nesse dia que a IGF entra neste assunto. E não ficámos parados, digamos assim. Perguntam-me se eu tenho recursos para isso. É uma questão que, de facto, é sempre problemática no seio da administração, como sabem, a questão dos recursos é sempre bastante problemática, é mais uma competência e, portanto, há algumas dificuldades de encaixar, digamos, as coisas, mas, efetivamente, tentamos, de alguma forma, fazer o nosso trabalho e assegurar aquele que é o nosso papel, neste caso, de algum controle e coordenação, chamemos-lhe assim, desta matéria. E como se trata de uma competência não exclusiva, uma competência que nós partilhamos com as inspeções setoriais, essa é, digamos, a primeira triagem que nós fazemos nas denúncias que recebemos, nas tais 34 denúncias que recebemos. E reparem que dessas 34, 8 eram destinadas a inspeções setoriais e, digamos, reencaminhamos às inspeções setoriais essas mesmas denúncias e, no fundo, aguardamos o trabalho que essas mesmas inspeções estão a fazer e que, de alguma forma, tentaremos acompanhar. Relativamente às outras 26 denúncias que recebemos, e concretizando muito bem, quanto ao conteúdo das denúncias em si, eu depois talvez pedisse à minha colega Ana Paula Barata Salgueiro que me desse uma ajuda, mas eu só digamos, para introduzir, dessas 24 respeitam a autarquias locais, que é também uma área não coberta por uma inspeção setorial e que é a própria IGF que assume, digamos, esse trabalho, essas competências de controle.
E relativamente a essas, o que é que nós fizemos? Numa primeira linha, no fundo, de imediato concebemos uma metodologia de questionar as entidades visadas. E é isso que fizemos de imediato. Essas entidades têm um prazo para nos respondem, nós analisamos as respostas e, na sequência disso, neste momento temos limitado a procurar dar recomendações no sentido de um melhor cumprimento da legislação que está em vigor. É esse, no essencial, o trabalho que temos feito até aqui, porque, como referiu o Sr. Deputado do Partido Socialista, efetivamente a competência é muito recente e uma casa como esta não tem um manancial de recursos que lhe permita, de um momento para o outro, receber uma competência desta dimensão, digamos assim, e pô-la no terreno a funcionar. Não o podemos fazer. Não o podemos fazer de um momento para o outro. Relativamente à questão também que é colocada, se a IGF acha que efetivamente tem forma de assumir esta competência das questões laborais, salvo erro foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda, pois o que eu lhe poderei dizer, senhora deputada, é que eu, Inspetor-Geral de Finanças, responsável por uma entidade em que o seu core, digamos assim, a sua missão fundamental é o controle estratégico da administração financeira do Estado, eu diria que talvez preferisse não ter essas competências, certo? Mas, efetivamente, eu não estou numa posição de escolher as competências que me são atribuídas. Relativamente à questão do teletrabalho especificamente, e numa primeira fase do confinamento, em março, e como foi referido, efetivamente essa responsabilidade foi da Autoridade das Condições de Trabalho, mas a Autoridade das Condições de Trabalho teve na altura um reforço, digamos assim, dos seus poderes de intervenção e solicitou, digamos, foi determinado que pudesse recorrer às várias inspeções setoriais para reforçar o seu quadro, para fazer esse trabalho completo de fiscalização no conjunto do território. Por exemplo, a própria Inspeção-Geral de Finanças cedeu, na altura, 13 inspectores para acorrer, digamos, a esse pedido da ACT. Neste momento, esses inspectores foram regressando, as outras inspeções também foram cedendo pessoas e, de facto, a ACT teve um reforço extraordinário de pessoal, digamos, temporário, para fazer esse esforço que sobre ela foi exercido no sentido de fazer essa fiscalização. Isso não nos foi concedido neste momento, portanto, a inspeção está a usar os recursos que tem, os possíveis neste momento, para fazer inicialmente este trabalho, digamos, de recolha de denúncias e de tratamento dessas mesmas denúncias. É basicamente isso que estamos a fazer. Se nos perguntam assim, mas já foram para a rua, já foram fiscalizar? Não, efetivamente ainda não o fizemos. Estamos na tal fase de estabelecer recomendações e acreditarmos que o peso das recomendações da Inspeção-Geral de Finanças ainda serão, eu não diria, não quero ser presunçoso, mas ainda serão minimamente importantes para fazer as entidades pensarem um pouco na questão que era colocada. Sobre questões as próprias condições que os trabalhadores têm, mais uma vez, é assim, não compete ao Inspetor-Geral de Finanças falar sobre isso, não lhe compete, por exemplo, dizer se devem receber ou se não devem receber. Quanto muito, eu iria pedir à minha colega Ana Paula Barata Salgueiro que nos ajudasse um pouco, que me ajudasse a mim e aos seus deputados no sentido de perceberem o tipo de reclamações que lá estão e se em concreto dizem respeito a estas questões que tanto nos preocupam a todos, naturalmente. Muito obrigada, Sr. Inspetor-Geral. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sobre o assunto concreto que aqui estamos a debater, a natureza e a tipologia dos pedidos que nós temos recebido assenta essencialmente em duas linhas. Por um lado, são denúncias concretas subscritas por trabalhadores e também, enfim, por algumas organizações sindicais, e por outro lado são pedidos de parecer, são dúvidas, são pedidos de assistência de alguma forma. Relativamente aos pedidos de parecer, eles são reencaminhados naturalmente para as entidades que têm competência para produzir orientações e para fazer essa interpretação nos casos em que ela é suscetível de dúvidas por parte dos trabalhadores e das organizações. Relativamente às denúncias em concreto, e como o Sr. Inspetor-Geral de Finanças já teve a oportunidade de explicitar, a primeira grande triagem, a primeira grande seleção é saber se elas se enquadram
em áreas governativas relativamente às quais existe uma inspeção setorial ou se elas caem diretamente no âmbito da competência de intervenção da Inspeção-Geral de Finanças, caso em que elas são naturalmente e necessariamente diretamente apreciadas pela Inspeção-Geral de Finanças. A tipologia de situações, de pedidos que nos aparece tem essencialmente a ver com 3 linhas, de grande, às quais se podem as mesmas reconduzir. Por um lado, pedidos de teletrabalho apresentados por trabalhadores e que não foram autorizados. Por outro lado, também pedidos que não foram objeto de qualquer resposta por parte do empregador público e, em terceiro lugar, algumas situações que se reconduzem à dificuldade de meios, designadamente meios telemáticos, meios informáticos, enfim, eventual utilização, em alguns casos, de meios próprios dos trabalhadores, dada a inexistência de meios do empregador público que possam ser afetos, em alguns casos, ou pelo menos nos casos que nos chegam, diretamente a essa situação. Eu retenho que, no total da informação de que nós dispomos atualmente, as inspeções setoriais foram destinatárias de 18, até à data de ontem, de 18 denúncias, 8 das quais foram reencaminhadas pela Inspeção-Geral de Finanças e relativamente às quais nós temos um procedimento definido de fazer o seguimento, portanto, uma solicitação dentro de um prazo necessariamente breve sobre o estado do processo, sobre o andamento. Também devo chamar a atenção que, relativamente àquilo que foi dito, de não haver, digamos assim, feedback da parte dos trabalhadores subscritores das denúncias ou dos pedidos, que neste momento todos os pedidos, quer de intervenção, portanto, que sejam eles denúncias, que sejam eles pedidos de apoio técnico, foram objeto de notificação de resposta direta aos seus subscritores, nos casos, dando conta do encaminhamento e da situação que está a ser diligenciada por parte desta Inspeção-Geral de Finanças e, noutros casos, com indicação expressa da entidade a que se podem dirigir ou daquela para quem foi reencaminhado o processo. Depois disto, obviamente, concomitantemente está a ser dirigida uma solicitação expressa às entidades empregadoras visadas, no sentido de prestarem esclarecimentos detalhados e cabais sobre eventuais motivos e situação até global, face aos números dos efetivos em determinada data, daqueles que estão em teletrabalho ou noutras modalidades de prestação de trabalho, para podermos inclusivamente também aferir, enfim, em termos percentuais e outro tipo de análises que, a seu tempo, estaremos em condições de fazer. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Penso que, genericamente, a minha colega terá respondido a essas questões mais particulares do conteúdo das denúncias e também já aproveitou para referir uma questão que me faltaria, digamos, da minha intervenção inicial e, portanto, agora completaria, que é a questão da não resposta, isto é, a IGF tem procurado e tem-o feito responder a todas as questões que nos são colocadas pelos diferentes trabalhadores da administração, no sentido de terem um feedback, digamos assim, das denúncias apresentadas. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós acabamos. Por favor. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa é a única forma que eu tenho de deixar registado pela sua via algo que ficou aqui bem visível nesta audição. É que nós temos aqui um período, isto é importante refletirmos e que possa ficar em ata, Sr. Presidente, que há aqui um período desde 15 de janeiro a 24 de fevereiro, que, enfim, não culpas atribuídas ao Sr. Inspetor-Geral que iniciou funções apenas no dia 1 de fevereiro, que há aqui um período de organizar a casa, de receber um novo inspetor que deixa a descoberto todos os trabalhadores que estavam a contar com a ação da IGF para fiscalizar as suas condições de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficou a interpelação feita. Sr. Presidente, dá-me só a possibilidade de resposta. Claro, Sr. Inspetor. Só para esclarecer que a interpretação que acabou de ser feita não é completamente rigorosa. Efetivamente, há aqui um período de recepção, digamos, do novo Inspetor-Geral e de retomar, digamos, de assuntos que de alguma forma eu até já conhecia porque tinha estado 5 anos antes como Subinspetor-Geral.
Mas não foi isso que, digamos, de alguma forma modificou o tipo de resposta da IGF. É evidente que o meu antecessor, que esteve em gestão corrente durante cerca de um ano, apanhou esta competência a 15 de janeiro e, de alguma forma, houve uma reação. Foi constituída uma equipa de projeto, foi atribuída uma responsabilidade, concretamente a esta minha colega Ana Paula Barata Salgueiro, no sentido de tratar desse projeto e procurámos dar uma resposta imediata. Se a senhora deputada entende que, efetivamente, a IGF não partiu para o terreno, digamos assim, a fazer fiscalização in loco das várias situações, penso que também o conjunto de denúncias que tínhamos, o relativamente curto leque de questões que tínhamos e as situações em concreto que nos eram retratadas eram possivelmente tratadas desta forma, como de imediato a IGF começou a fazer. Era só este esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Obrigado. Penso que ficou bem clara a posição, ambas as posições. Eu tenho também outro pedido de interpelação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Presidente, também para interpelar a mesa, não no sentido do que já foi dito, mas no sentido de, através do Sr. Presidente, e se assim o entender, solicitar ao Sr. Inspetor-Geral que possa haver uma exposição escrita com os dados, por natureza de queixa, número de queixas, a esta Comissão, quando assim houver um número suficiente, porque em 45 mil situações de teletrabalho na administração pública, haver 34 queixas, de facto, poderíamos dizer outra coisa, mas não vou dizer só que esperamos os dados da Inspeção-Geral Financeira. Muito obrigado. Acho que ficou também perfeitamente percebida a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faremos chegar aos senhores, à Inspeção-Geral, de forma formal esse pedido. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Inspetor-Geral e aos Srs. Inspetores que o acompanharam, desejar-lhe também as maiores felicidades nas novas funções e agradecer-lhe o tempo que esteve aqui connosco. Muito obrigado e damos por terminada esta audição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.